Pessoal, a palavra de Deus nesta noite se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12. Essa mensagem eu falei dela dias atrás. Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 1, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os anos e nos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Olha bem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos nos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Eu pergunto para você nesta noite, os dias em que nós estamos vivendo são dias bons ou ruins? O tempo em que nós estamos vivendo, esse período de tempo em que nós estamos vivendo, os dias atuais, têm sido dias bons ou dias ruins? Com certeza, você vai dizer, pastor, nós estamos vivendo o dia mau, nós estamos vivendo um período difícil, essa questão da pandemia, quantas pessoas perderam a vida, né? Quantos amigos partiram, parentes, pessoas conhecidas, quantas pessoas foram embora por causa desse vírus maldito que tem assolado a humanidade. Então os dias são maus. Nós estamos vivendo um período ruim. Estamos vivendo um momento difícil. Um momento onde nós somos dominados pelas restrições. Um tempo onde nós somos privados de muitas coisas. Não podemos tocar na mão, quando se toca, tem que imediatamente lavar as mãos, usar o álcool gel, diariamente usar máscara, onde a gente vai, tem que estar mascarado, tem que estar usando máscara. Um tempo difícil, um tempo de horror, verdade, um tempo de horror, tempo complicado. Mas nós somos a igreja do Cristo vencedor. E nós temos a palavra de Deus como nossa regra de fé. Mas os dias são maus. E olha o que a Bíblia diz: lembra-te, pois, do teu Criador nos dias da tua mocidade. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, que lembrar do Senhor nos dias da mocidade não é somente enquanto éramos jovens, ou enquanto somos jovens, não. Mas a Bíblia diz, enquanto nós tivermos força. Enquanto você tiver força, busque a Deus, se revista de Deus, porque quando chegar o dia mau, você vai estar preparado, você vai estar bem alicerçado. E é compromisso nosso, compromisso de todos nós pastores, ensinar a palavra de Deus tal como ela é. É compromisso nosso de doutrinar a igreja dentro da palavra, porque servir a Deus, quando tudo está bom, é uma maravilha. Quando temos saúde, quando as coisas estão acontecendo maravilhosamente bem, é ótimo, é bom demais. Mas e quando vem o dia mau? Como que nós iremos enfrentar o dia mau? Então a Bíblia está dizendo, lembra-te do teu Criador. Meus irmãos, estamos vivendo um tempo de pandemia, mas não se assusta com o que eu vou dizer, não. Dias piores virão. Podemos até entender que essa pandemia pode ser, eu não estou afirmando que pode ser o princípio de dores, pode até ser um prenúncio
do princípio de dores. Mas quando nós olhamos para a palavra, a gente observa que haverá sim os princípios de dores. Quantas lutas nós enfrentamos, mas se nós estivermos bem alicerçados, se nós tivermos na nossa vida a palavra de Deus como prioridade, se verdadeiramente nós confiarmos em Deus e alimentarmos a nossa comunhão com Ele, o dia mal virá, mas nós vamos resistir firme, nós vamos permanecer de pé, nós vamos ficar bem alicerçados. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, nos dias da tua força. Quantos jovens, quantas pessoas têm força para caminhar para a presença de Deus e não têm caminhado? Quantas pessoas gozam de uma saúde privilegiada e nem sequer abrem o coração para Deus? O dia mau é uma realidade. Nós estamos vivendo um prenúncio de dias maus. Essa pandemia tem mexido com muitas pessoas. Essa pandemia tem mexido com a estrutura espiritual de muitas pessoas. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter a palavra de Deus como nossa regra de fé, como nossa bússola espiritual. Porque é ela que vai nos conduzir. É a palavra que vai nos conduzir. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venham dizer: não tenho neles contentamento. Quantas pessoas estão vivendo sem contentamento? Quantas pessoas estão sendo dominadas por uma tristeza profunda, porque perdeu um parente, porque perdeu alguém muito próximo, devido a esse mal que está estabelecido, esse mal que está, ainda que seja momentâneo, mas está predominando. Quantas pessoas estão vivendo dias maus, sem contentamento? E é aí que nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus, confiar no Senhor, buscar Ele. Sabe, irmão, lembra-te do teu Criador. Você tem força para caminhar, caminhe na presença de Deus. Você tem entendimento perfeito para saber que Deus é tudo na sua vida, e sem Deus você não é nada. Então abra o seu coração para Deus. Lembra-te do teu Criador. Enquanto você tem força para caminhar, enquanto você tem força. Eu lembro aqui de uma experiência que eu vivi no início da minha caminhada com Deus. Eu tinha aproximadamente um ano e pouco, que eu estava na presença do Senhor. Nós fomos, juntamente com um grupo missionário de homens, fazer uma visita para um irmão que já dorme no Senhor, o irmão Joaquim. Talvez alguns irmãos aqui de Muriaé, da nossa igreja quadrangular, os irmãos mais veteranos, se porventura algum irmão estiver me acompanhando, vai lembrar de quem eu estou falando. O irmão Joaquim, esposo da irmã Francisca. E nós fomos fazer um culto na casa do nosso irmão Joaquim. O irmão Joaquim deitado numa cama, o irmão Joaquim já sem força, avançado em dias, com a voz muito fraquinha. E eu lembro que eu estava bem próximo à cama, ao leito do irmão Joaquim, e nós falando da palavra de Deus. O irmão Joaquim segurou no meu braço, e eu entendi que ele queria falar alguma coisa comigo, e eu então abaixei a minha cabeça, cheguei o meu ouvido bem próximo à boca do irmão Joaquim, e eu disse: irmão, o que foi? E ele disse para mim assim: nunca vou esquecer disso. Isso já tem aproximadamente 27 anos que isso aconteceu. E o irmão Joaquim disse para mim assim: meu irmão, a voz bem fraquinha, meu irmão, muito obrigado
porque vocês vieram na minha casa. Olha o que ele diz: muito obrigado, porque vocês vieram na minha casa. Eu já estou partindo. Enquanto eu tinha força, enquanto eu tive força, eu caminhei para a presença de Deus. Eu busquei a Deus, eu e minha esposa. Enquanto eu tinha força, eu ia nos cultos, eu não perdia nenhum culto. Ele falando para mim, com a voz bem fraquinha, e ele dizia quantas vezes nós oramos para que Deus pudesse dar recursos, para que a nossa igreja fosse construída, porque na época a igreja quadrangular sede, ela era de bambu. Os irmãos pioneiros sabem disso, a igreja era de bambu, e ele dizia, quantas vezes nós éramos os primeiros a chegar na igreja, a gente assentava na calçada da igreja, e esperava o pastor chegar, porque a gente queria ser os primeiros a cumprimentar o nosso pastor. Meus irmãos, quando eu ouvi isso, o meu coração encheu. Eu era novo na fé, aquilo me trouxe um ânimo tão grande, aquelas palavras me trouxeram um fortalecimento tão grande. Aquele irmão, já vivendo os últimos dias de vida, contando isso para mim, e ele diz, eu não posso mais ir na igreja, então vocês têm que vir até aqui. Muito obrigado. Aquelas palavras me encheram o coração. Terminamos o culto, fomos embora. Poucos dias depois, o irmão Joaquim foi ao encontro do Senhor. Poucos dias depois, o Senhor recolheu o irmão Joaquim. A irmã Francisca, não sei se ainda, está viva ou se também já partiu. Nunca mais eu a vi, porque eu saí para o outro lado, depois eu fui embora para Vitória, morei um tempo em Vitória e perdi o contato. E ela também se mudou de onde ela morava. Não sei se ela já está com o Senhor, mas essas palavras me encheram o coração naquele tempo, sabe? Isso me encheu. Então lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venham dizer, não tenho neles contentamento. Busque a Deus, meu irmão, enquanto você pode buscar. Busque ao Senhor enquanto você tem força para buscar. E com certeza, Deus vai fazer algo grande na sua vida. O irmão Joaquim já está com o Senhor, mas o legado dele ficou impregnado no meu espírito. O ensinamento dele, aquelas palavras dele, eu nunca vou esquecer. E eu sempre falo isso para as pessoas. Ele disse, enquanto eu pude caminhar, eu caminhei. Hoje eu não posso mais. Pensa nisso, meu irmão. Toma posse da vitória no nome de Jesus.